Bora tomar um cafezinho e papear um pouquinho? Tiquinho comigo? Gente, hoje tá um domingo assim, preguiçoso, muito gostoso, chovendo, uma chuvinha gostosa. E o que a gente fez hoje? A gente ficou deitado. Nós ficamos largados no sofá, assistindo desenho, filme, comendo o que tinha na geladeira. Sabe aquele dia que a gente não levanta pra fazer nada, a não ser ir ao banheiro quando necessário e só ficar ali juntinho, família, eu, meu amor e Lalá. Fizemos isso hoje. E eu tô aqui tão grata a Deus. Grata a tudo que Ele tem feito por nós. Grata por esse tempo gostoso que tá aqui em São Paulo, chovendo, sabe? Um tempo ameno, gostoso, não tá calor, nem tá aquele frio enorme. E pelo nosso lar, pela minha família. E pensando, né? Deus, o Senhor me deu uma família. Olha que delícia que é nós vivermos em família. E pensando nisso, agradecendo a Deus, eu me lembrei de um comentário de uma inscrita querida. Ela me fez uma pergunta assim com tanta educação, com tanto respeito, tanto carinho, tanto amor. E eu falei pra ela que responderia nos próximos vídeos. Já passaram aí vários vídeos, mas como a gente programa, né, os vídeos a seguir, eu não poderia responder naqueles vídeos que já estavam programados de acontecer. Mas chegou o momento de responder. O nome da inscrita é Sandra Antunes e eu vim fazer esse vídeo respondendo especialmente a ela. Sandra, beijo enorme, gigante no seu coração, tá bom? Vou tirar a sua dúvida e a dúvida que talvez seja de muitos inscritos aqui. A dúvida é: a Lalá é sua filha? Na verdade, ela perguntou assim, ela falou assim: a Lala mora com vocês? Eu entendi que ela é sua enteada. Ó, ela já ouviu falar o nome dela, tá vindo aqui. Vem cá, filha. Ela aqui, ó. Você ouviu falar seu nome, foi? Eles querem saber se você mora aqui com a gente. Eu não moro aqui. Mas aqui é a sua casa também, né? Você se sente em casa aqui? Sente? Aqui você é dona dessa casa também? É? Então, gente, essa dúvida, então, eu vim responder. Vim tomar um cafezinho, me aprontei antes do marido, assim, milagre, porque eu começo antes dele e termino bem depois que ele já terminou. E hoje a gente vai visitar minha mãe que tá aqui em São Paulo. Oi, pessoal. E eu não a vi, né? Ela veio no domingo passado, hoje é o outro domingo, já tem uma semana que ela tá aqui, eu não consegui vê-la por conta do serviço. E eu chego muito tarde do serviço, e aí pra visitá-la durante a semana fica difícil, porque meu cunhado, né, o esposo da minha irmã, que é a casa onde a minha mãe está hospedada, e ele levanta muito, muito cedo pra trabalhar, bem madrugada mesmo, então ele dorme cedo. E se for pegar o horário que eu chego do serviço pra ir visitar minha mãe, eu acabo atrapalhando o sono dele. O horário dele dormir é o horário que eu estaria chegando na casa dele. Então, pra não incomodar, né, a gente acabou esperando o final de semana chegar pra poder estar visitando minha mãe. Então, enquanto o meu amor tá lá no banheiro, tomando o banho dele, eu já tô aqui pronta. Laura, só falta um lacinho aqui nela lá. Que ela falou assim que tava caindo o lacinho dela. Mas depois a gente vai colocar um lacinho pra prender esse lado assim, ó, bem linda, né? E o que acontece? Eu vou responder a pergunta da Sandra, sem mais delongas. A Laura é minha filha do coração. A Laura só não é filha da barriga, mas ela é filha do coração. Deixa eu contar a história pra vocês. Quando eu conheci o pai dela, aliás, já conheci há muitos anos atrás, mas naquela época eu nem tinha olhos pro pai dela, nem ele pra mim. Era uma coisa assim bem de longe, sabe? Era só por questão da música mesmo. E depois de muitos anos, quando o pai dela veio se interessar por mim e veio me procurar, ele já tinha a Laura. E a Laura tinha quase 3 anos de idade. Hoje a Laura tá com 6 anos, vai fazer 7 esse ano, né, filha? Em julho ela faz 7 anos. Então, assim, ela tinha 2 anos e meio, né? E quando eu conheci
Então veio o Joe e um presente para mim, que foi a Laura. E eu a tenho, de fato, de verdade, como minha filha. O tratamento é o mesmo que se fosse minha filha saído do meu ventre, né? E assim, gente, nós somos muito amigas, muito parceiras, a gente brinca muito junto, a gente assiste junto. Eu gosto de fazer vídeo, ela quer fazer também, eu gosto de cantar, ela canta também. Ela foi muito para as minhas aulas de canto, ela aprendeu muita coisa, ela canta com um vibrato que a gente fica impressionado. Quando eu tô... Eu mostro pra vocês. Canta aí. Ah! Nossa, que vibrato! Então, ela é minha parceirona, muito parceira. Quando a gente tá aqui em casa, ela gosta muito de ficar com o pai dela, mas ela gosta muito mais, eu acho, de ficar comigo, né? Na minha cola. Mas eu quero falar, eu quero tratar desse assunto assim, a parte mais séria do assunto, tá? Peraí que eu vou explicar pra vocês. Deixa eu só dar um golinho nesse café que eu já explico. Bom, ela foi lá assistir desenho. Quando eu realmente resolvi namorar com o Joe, seriamente, e assumir esse namoro, e a gente falar assim, isso é sério, nos apresentarmos, né, aos nossos pais, eu apresentei ele à minha mãe, ao meu padrasto, e ele aos pais dele, a família, a gente assumiu que teríamos mesmo um relacionamento muito sério. Não ouvi isso da minha família, nem da família dele, mas eu ouvi de várias pessoas ao meu redor, tipo assim, Malu, que loucura. Que loucura, você vai namorar um cara que já tem uma filha. Você vai namorar um cara que já, sabe, ele já vem com um brinde, já vem com kit. Você tá arranjando problema pra sua cabeça. Você não vai conseguir ser prioridade na vida dele. Quando essa criança ficar doente, você vai ter que estar lá. Quando ela chegar na adolescência, você vai ter que aceitar uma bucha e não sei o quê. Primeiro, gente, a gente tem que ter coerência, né? Eu já vim de um outro relacionamento, eu não tive filhos, mas assim, eu já vim de outro relacionamento e eu não tô dizendo assim que você não tenha que escolher. Mas essa não era a minha prioridade, não era a minha escolha, meu requisito principal para um homem, tá? Então o meu requisito principal não era se o cara tinha filho ou não. O meu requisito principal era se esse cara era trabalhador, era temente a Deus, era responsável, era um bom filho, né? Respeitador, uma pessoa de caráter íntegro, se ele era provedor. Então, esses eram meus requisitos. Não era se o cara tinha filho ou não. O tanto de amigas que eu vi falando assim... amigas não, colegas, né? Falando assim, não, mas quando eu arranjar alguém, eu não quero que tenha filho, não. Não quero que tenha filho. Aí o cara vinha, não tinha filho, beleza. Não tinha filho, mas tinha... era um beberrão, um mulherengo, um vagabundo, um cara que não respeitava pai e mãe, um cara... machista, um cara violento. Então, eu acho que isso não é requisito não, gente. Porque do mesmo jeito que eu tive um passado, eu tive uma história no meu passado, que às vezes eu falo assim, eu não queria ter vivido, mas eu acho que tudo veio pra me ensinar, né? O que não foi ganho foi lição. Não foi ganho assim, no outro sentido, foi um ganho de lição pra mim. Eu aprendi muita coisa. Mas eu não poderia exigir de uma outra pessoa aquilo que eu mesma não tinha. A única coisa que eu não tinha era filho. Mas eu tinha um passado. Então eu acho que primeiro ponto é esse aí. Primeiro ponto que eu quero falar com as mulheres, principalmente as mais maduras, aquelas que já passaram dos seus 30, aquelas que já sofreram numa relação anterior, que não deu certo, que foi abandonada, que foi traída, que sofreu violência, qualquer coisa assim, eu quero te dizer, se você ainda tem um coração aberto, tem uma esperança de encontrar uma pessoa que realmente te ame, te cuide, te zele, sabe, te priorize,
Eu acho que você dizer, eu acho que o requisito ter filhos ou não ter filhos não é um bom requisito. Porque do mesmo jeito que você teve no passado, essa pessoa também, principalmente nessa faixa etária aí de 30 anos, assim, raridade que não tenha um filho, né? E então já não era meu requisito. Não era minha exigência. Aí vamos lá. Outra coisa que falaram muito pra mim, assim, é que as pessoas que vinham me procurar tinham tido experiências ruins. Então, mas eu tentei um relacionamento com um rapaz e quando foi ver, ele priorizava mais a criança, era uma peste, aquela criança era uma peste, sabe? Era muita coisa ruim sobre aquele filho daquela pessoa. E a mulher sempre falava com aquele ar de ira, de frustração, de revolta. Então, assim, gente, eu não posso aqui julgar nem a madrasta ou o enteado ou a enteada, né? Eu não posso julgar porque eu não estava lá na situação. Mas eu vou falar de mim. A Laura veio pra cá, ela já tinha 2 anos e meio. Ou seja, ela ainda era uma criança. Mas já era uma criança que já tinha a sua rotina, as suas manias, os seus costumes, né? Porque ela tinha uma educação já com a mãe dela e o pai dela. Então, primeira coisa que eu precisei situar é que eu preciso me colocar no meu lugar, né? A gente precisa colocar um limite. A gente não pode ultrapassar o limite. Então, o que eu pensei? O que eu ponderei? Eu não posso querer me sentir mãe da Laura para mandar fazer e acontecer e ela simplesmente obedecer e ficar sob as minhas rédeas. Então, foi a primeira coisa que eu pontuei. Segunda coisa, quem estava entrando na história dela era eu. Não, assim, consequentemente, ela estava entrando na minha história, mas quem decidiu aceitar o pai fui eu. Então, quando você aceita o pai ou a mãe, você tem que aceitar o filho. Você que é o adulto da questão, né? A adulta da questão. Então, eu tive que pensar o seguinte: ela é uma criança de 2 anos e meio, eu sou uma mulher de 30 e poucos anos, né? E eu não poderia querer moldar ela ao meu jeito, assim, da noite pro dia. Eu tinha que entrar no terreno dela, no terreninho do coração dela, devagarzinho, não invadir. Conquistar a confiança dela, conquistar o amor dela, o carinho dela. Tanto é que ela é muito, muito apegada a mim. A gente, às vezes o pai dela fala assim, eu vou em tal lugar, vamos comigo? Ela fala, não, eu vou ficar com a Malu. Então, você tem que ir devagar. Não adianta você querer ir, invadir, tomar posse daquilo que não é seu, sabe? Vai ser seu de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, uma hora vai chegar a ser seu, você vai fazer parte daquele vínculo familiar, mas não adianta você querer as coisas assim na base da invasão, entendeu? Então, outro quesito que eu precisei entender, que tinha um limite nas minhas regras, né? Ou seja, o Joe não poderia me deixar como segunda questão ou uma coisa secundária, né? Uma pessoa secundária, porque eu me tornei a mulher dele, a namorada dele, a noiva e depois a mulher dele. Mas ele também não poderia deixar a Laura em última questão. Então, assim, a gente precisa entender. Eu vejo mulheres que falam assim, ai, mas nossa, chegou o final de semana, ficou doente, bem no final de semana que tava com a gente, a criança foi e ficou doente. Gente, sabe assim, são brigas, são questões que não têm o mínimo cabimento. Eu acho que vai muito da madrasta. Escolher ser a boa drasta ou a madrasta, sabe? Eu escolhi ser a boa drasta. Eu quero que na minha casa tenha paz, que no nosso relacionamento tenha paz, que a Laura se sinta em casa. Tanto é que aqui em casa quando a gente mudou pra cá, não tinha foto da Laura, né? Era ainda início do relacionamento, assim, entre eu e Laura.
E teve um dia eu falei, não, amor, vamos pegar várias fotos da Laura e vamos colocar a foto dela aqui em todo lugar nessa casa. Pra ela se sentir, o sentimento de pertencimento. Sabe, eu pertenço a esse ciclo, eu pertenço a essa família, eu sou dona dessa casa. Tanto é que a gente fala assim, você tem duas casas, né? Eu tenho duas casas. E muitas vezes ela fala assim, eu tenho duas mães. E isso é muito gostoso de ouvir, porque de maneira nenhuma querendo pegar o lugar que é da mãe dela. Eu respeito muito esse lugar, né? Eu respeito muito a posição da mãe dela. Mas aqui em casa eu amo que ela sinta assim, eu sou mãe dela também, sabe? Eu sou uma pessoa que ela pode contar. Eu sou uma pessoa assim que quando ela crescer um pouco mais, até agora, com, né, vai fazer 7 anos, que ela precisa contar um segredo, que ela precisa de um conselho, que ela precisa de uma torcida, de uma oração, de abraço, de colo, de carinho, que ela encontre isso em mim. Então, eu acredito que depende muito mais da boadrasta do que da enteada. Para isso fluir, depende muito mais. Só que o maior cooperador para que essa harmonia aconteça na casa, na família, é o cara que tá no meio, né? É o marido. É o pai dessa criança, ou se não a mãe dessa criança, porque aqui no nosso canal temos homens e mulheres. É o pai ou a mãe dessa criança. É esse ser que vai cooperar muito mais para que flua essa relação. Então, assim, quando a Laura faz alguma coisa que não tá muito certo, uma birra ou uma coisa errada, qualquer coisinha errada que eu precise chamar a atenção dela, com muito respeito, né? Tudo com limite, ele não me interrompe, sabe? Ele faz questão de que ela entenda que é necessário me obedecer. Que é necessário obedecer e que a rainha desse lar sou eu, né? Então, quando ele fala também, às vezes ele chama atenção, né? Alguma coisa que ela faz erradinho. E às vezes eu chamo ele de lado pra falar, amor, deixa um pouco, pega mais leve, né? Ou deixa, tadinha, né? Deixa pra lá. Mas eu faço isso também longe dela pra que ela não sinta assim. Tipo assim, eu tenho um direito aqui, sabe? Eu tenho alguém que não está concordando, sabe? Posso abrir melhor as asas aqui, posso abrir um pouquinho mais as asas. Então a gente faz de tudo para que ela entenda que são duas pessoas aqui nessa casa as quais ela precisa respeitar. E a Laura, respondendo a Sandra, não mora com a gente, mas só aos finais de semana, né? Ela vem sexta, vai embora domingo, mas ela deixa muita saudade. No meio da semana ela tá sempre em contato, de chamada de vídeo. Se for necessário buscá-la no meio da semana, pra gente não tem problema algum. Se for necessário ela ficar aqui uma semana, é coisa assim que não aconteceu, né, ainda, mas se por acaso acontecesse assim, de ela ter que ficar aqui, a mãe dela precisou fazer uma outra coisa e ela precisar ficar aqui, pra gente não tem problema nenhum, porque pra gente é um presente, entendeu? Eu falo pra ela, filha, você é um presente pra mim. E ela de verdade é um presente pra mim. É um presentaço. Quando chegam as férias, então ela fica aqui com a gente 15 dias e 15 dias com a mãe. Então é um momento que a gente aproveita para viajar, aproveita para passear bastante. Aos finais de semana aqui em casa a gente sempre tem coisa nova, a gente se preocupa em aproveitar ao máximo o momento com ela. E é isso, gente. Eu vim responder essa questão, né, que a Sandra me perguntou. Se você é madrasta, eu espero que você seja uma boa madrasta. E quero te dizer assim, quando a criança ela é menor, é trabalhoso, mas é menos trabalhoso do que quando já vem um adolescente, né?
Porque às vezes a mãe começa a colocar impedimento, empecilho, começa aquele leve trás e tal, mas quem coloca limite, quem limita o que entra e o que não entra na sua casa é você. Então, assim, o enteado, a enteada entram. Mas a fofoca precisa ficar do lado de fora, o leve trás precisa ficar do lado de fora. Quem abraça as confusões é você. Você que tem que entender isso. Eu acho, a palavra de Deus diz assim, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Gente, quem em sã consciência, vendo que essa boadrasta é uma boa pessoa, uma pessoa maravilhosa, que só tem carinho, que só tem amor, sabe, que prioriza, né, que coloca esse enteado, essa enteada em destaque no coração e também na sua casa, que recebe bem, que dá carinho, que dá beijo, que põe uma mesa, coloca uma mesa maravilhosa para esse enteado, essa enteada se alimentarem, que brinca com ele, com ela, que aconselha, que sai para passear, que, sabe, é uma pessoa maravilhosa. Como é que esse enteado, essa enteada, vai ficar tratando essa pessoa mal? No começo, pode até tratar, pode até ter né? Porque de repente a mãe falou alguma coisa e tal. Mas depois, esse serzinho vai entender, cara, que amiga que eu ganhei, ou que mãe, sabe? Uma segunda mãe pra mim. Então, acho que vai muito de você. E se esse cara que tá do seu lado, que é o pai dessa criança ou a mãe dessa criança, não faz o papel dele, o papel dela, cabe a você, sem discussão, sem discussão. E sem ser na frente do enteado também, ou na frente de terceiros. Se assentar e tirar um tempo para conversar. E explicar os limites. Né? É uma coisa que eu expliquei bastante pro Joe e ele também explicou bastante para mim quais seriam os limites dele, quais seriam os requisitos dele para que eu permanecesse com ele e assim, e não entristecesse a ele ou a Laura. E eu expliquei bastante para ele como é que eu me sentiria bem me relacionando com ele e a Laura. Então, quais eram os meus limites? E nós respeitamos, assim, piamente o limite de cada um, assim, à risca, porque a gente preza muito pela família, preza muito pelo bem-estar da nossa casa, pelo bem-estar da Laura, principalmente. Então, a gente faz de tudo para que nada afete, nada deixe ela triste, nada traga insegurança. A gente gosta que ela chegue aqui, se sinta segura, se sinta em casa, se sinta no lar dela à vontade. Tá bom? Então é isso foi essa pergunta que eu vim responder nesse cafezinho que já deu vontade, gente. Tomei tudinho, vontade de pegar outro cafezinho pra tomar, mas tô me segurando, porque eu não posso tomar muito café no dia, né? São só 2 cafezinhos por dia. Então, que Deus abençoe você, Sandra Antunes. Beijo grande no seu coração. Obrigada pela pergunta respeitosa, amável, né? Com tanto carinho. E espero ter satisfeito a curiosidade de muitos aí, tá bom? Mas pra mim, gente, ela é minha filha. Eu chamo ela de filha. Quer ver? Filha! Vem cá. Vamos dar tchau pra elas, pra todo mundo, pra eles também. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. A gente ama vocês. Muito obrigada pelos novos inscritos. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Aciona o sininho para que quando vier os próximos vídeos, porque a gente tá cheio de vídeo, né? Pra lançar. Você esteja a par, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Deixa curtida e deixa comentário. Tchau.